Começando o fechamento de mercado do mini índice, vamos ver quais foram os ciclos do dia e os melhores trades de acordo com cada ciclo. Se você está curtindo o conteúdo desse canal, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe e não esquece de ativar as notificações. Então vamos lá, o que o índice fez aqui? O índice terminou o pregão anterior aqui no cenário de calor de impulsão, canal estreito, que estava tentando romper essa lateralidade que tinha formado, mas no final do pregão rompe, vira um canalzinho estreito, e já no pregão aqui ele abre com um gap de alta, voltando para dentro dessa lateralidade aqui, que eu deixei marcado em vermelho, e expandindo ela para essa lateralidade em vermelho que eu deixei marcado. Então ela expande a lateralidade quando retorna para dentro dessa lateralidade antiga e se torna essa grande lateralidade aqui que eu deixei marcado em vermelho. Nessa lateralidade o preço ele sobe aqui, faz um gap de alta. Esse gap de alta você pode considerar que foi uma barra de alta, aqui assim. Aqui então seria uma perna, pullback, duas pernas alta nessa lateralidade que formalizou quando voltou para dentro dela aqui, expandindo, voltou para dentro desse ponto de rompimento e expande. Então aqui você pode considerar a armadilha de segunda perna alto na lateralidade. Quando deixa esse bom sinal de venda aqui, deixa esse excelente sinal de venda, você poderia vender abaixo dessa barra com stop logo acima, por estar alto na lateralidade e ter formado aqui uma armadilha de segunda perna. Poderia vender abaixo dessa inside com stop logo acima e o alvo levar tanto para o fechamento desse gap ou para a mínima da lateralidade, que deveria testar o fechamento do dia anterior. Aqui, após essa entrada, ele deixou uma outra entrada aqui também, que você poderia vender quando formou esse topo duplo mais baixo. Formou aqui uma wedge, fez uma pullback, duas pullback, três pernas, formando uma wedge aqui e deixando outra inside aqui como sinal. Você poderia vender abaixo dessa inside, que formou wedge com topo duplo mais baixo, e uma inside de sinal. Você poderia vender abaixo da inside com o stop aqui acima e levar também para esses alvos aqui, que seria o fechamento desse gap ou a mínima dessa lateralidade que ela foi expandida. Esses dois trades aqui, eles atingiram o alvo. Após atingir o alvo, ele tenta romper aqui, mas ele faz um rompimento ruim, que veio uma, duas, até três pernas, tenta romper. Quase atinge esse gap magnético, não atingiu por poucos ticks. E forma uma wedge aqui, assim, já no dia, uma wedge que falha de romper, volta para dentro dessa lateralidade e faz uma correção aqui em duas pernas, pagando já a premissa dessa wedge aqui, que a wedge tende, após uma wedge, o wedge tende a fazer pelo menos duas pernas de correção, e se ela conseguir mudar a estrutura do preço, se ele viesse acima desse topo aqui, ou desse topo, ela mudaria a estrutura do preço e poderia voltar a ser uma possível lateralidade, que ela está saindo dessa lateralidade aqui, com base de, fechando barras de baixa abaixo do ponto de rompimento. Então aqui ele iniciou uma possível transição para um canal amplo de baixo, que eu deixei marcado aqui em azul. Aqui, após o preço ele formar essa wedge, ele pagou a premissa fazendo duas pernas de alta e fazendo uma correção profunda em relação a todo esse movimento. Não conseguiu mudar a estrutura do preço, mantendo ainda uma estrutura de topos mais baixo e fundos mais baixo. Então aqui ele tinha iniciado uma possível estrutura, uma possível transição de ciclo para um canal amplo de baixo, que deixou um bom sinal aqui após pagar a premissa dessa wedge que ela tinha formado aqui. Uma wedge overshoot, que teve o rompimento e teve a falha dela, voltando aqui para dentro. E pagou a premissa de duas pernas e deixou um bom sinal aqui de venda. Deixou um outside e uma inside novamente como sinal após duas pernas de alta e corrigindo profundo em relação
ao movimento de baixo. Você poderia vender abaixo da inside com o stop aqui acima e levar o alvo tanto para renovação dessa mínima quanto o gap magnético que veio atingir aqui dessa barra. Aqui seria um excelente alvo para esse trade, acreditando que ele transicionaria direto desse ciclo de lateralidade que ele estava para esse possível ciclo de canal amplo de baixa. Ele vem aqui, renova essa mínima e busca o alvo aqui, que seria esse gap magnético. Faltou poucos ticks para ser atingido nessa barra. E após isso, ele faz outra correção profunda aqui. E uma, o back, duas pernas. Correção profunda em relação a essa última perna. Aqui, região de 50% de toda essa baixa. Deixa eu só mostrar aqui. Ó, veio buscar a região de 50%. E aqui você teria um outro bom trade, já que agora o ciclo macro seria esse canal amplo de baixa. Então aqui você poderia vender após ele fazer duas pernas de correção até a região da média móvel, poderia vender abaixo dessa barra ou dessa barra aqui, da barra 51, com alvo em renovação de mínimo. Aqui esse trade atinge o alvo, vindo em duas pernas de baixo, atinge o alvo, tenta criar uma aceleração para vir buscar esse alvo aqui abaixo, não consegue. Seria a projeção de toda essa lateralidade, foi expandida. Aqui, daqui, aqui, 1 para 1 dela estaria aqui abaixo. Não conseguiu acelerar, que rompeu aqui, tentou fazer um reteste do ponto desse rompimento e tentar virar um possível canal de impulsão para buscar esse alvo aqui abaixo. Mas só que esse canal estreito ele falha e faz uma correção mais profunda aqui. Não consegue ainda mudar a estrutura do preço, né? Não veio nem acima de nenhum desses dois topos. Então manteve ainda a estrutura de baixa, com topos mais baixos e fundos mais baixos. Aqui após essa correção profunda aqui, ele fez uma correção com bastante pressão, né? Formando um microcanal, mas não consegue vir acima. Deixa uma outside aqui. Não seria bom vender essa outside contra essa grande pressão compradora que deixou gaps abertos, né? E sequência de barras de alta fechando próximo da sua máxima. Aqui não seria bom você entrar contra. Aqui seria um trade de menor probabilidade. Seria melhor esperar se ele fizesse um movimento aqui e formasse um topinho duplo aqui na média de 15 minutos e deixasse uma barra de sinal para aumentar a probabilidade do preço ir mais abaixo. Mas após isso ele já formou outro micro canal vendedor aqui, levando o preço mais abaixo, só que não veio testar esse ponto de flexão ainda. Aqui formou esse micro canal, daí os compradores tentaram formar outra pressão compradora aqui, mas já demonstraram mais fraqueza. Após essa pressão aqui, os compradores demonstraram mais fraqueza, formando duas pernas de alta, que não conseguiram reverter essa perna de baixo. Então aqui nós já identificamos que os vendedores estão mais fortes, deixando uma boa entrada, agora formando um topo duplo mais baixo, na média móvel de 15 minutos, e deixando uma barra de sinal. Você poderia vender abaixo dessa barra ou abaixo da inside, com stop aqui acima, após formar esse topo duplo na média do 15 e demonstrar que os compradores ficaram mais fracos aqui quando deixaram duas pernas de alta tentando reverter essa perna de baixo. Poderia vender abaixo da inside ou da barra de sinal aqui de venda com stop logo acima e levar o alvo aqui para renovação de mínima ou o alvo que seria 1 para 1 dessa lateralidade que ele rompeu aqui no ciclo de canal amplo de baixo. Aqui, após ele deixar essa entrada, você poderia também vender o fechamento dessa barra com stop aqui acima e buscar aqui o alvo, que seria a projeção dessa lateralidade aqui, que foi rompida. Ele vem aqui, busca esse alvo, duas pernas aqui de baixo, atinge esse alvo, e após atingir esse alvo, ele faz uma correçãozinha aqui, um pouco mais profunda novamente, mas já estaria no final do pregão, então não seria bom fazer mais nada. Aqui ele deixou um sinal de entrada, mas o pregão já teria terminado. Aqui, após ele deixar esse sinal aqui, poderia pensar na probabilidade de ele vir buscar aqui a renovação de mínimo,
por estar deixando um gap de média. Ele deixou o primeiro gap de média aqui, mas aqui deixou um outro gap de média. Ainda poderia fazer a renovação de mínima, mas aqui ele deixou um padrão também de reversão, formando um fundo duplo um pouco mais alto após atingir um alvo relevante, que seria 1:1 da lateralidade aqui que foi rompido. E também um padrãozinho de wedge com fundo duplo, que foi aqui, teve 1, 2, 3 puxadas, daí fez um padrão de wedge com um fundo duplo mais alto, podendo inverter esse movimento e lateralizar ele. Um padrão de reversão majoritária de tendência que formou aqui, podendo vir buscar aqui esse ponto de inflexão aqui, que foi a última máxima inflexiva aqui. Esse aqui não seria a máxima inflexível, porque ela não conseguiu renovar o fundo. Após isso, ela fez uma correção profunda aqui e só depois renovou a mínima. Então, essa aqui seria a máxima inflexível que ele teria que testar. E aqui ele configurou um padrão de reversão majoritária que pode ter uma boa probabilidade de terminar essa tendência de baixo que está nesse ciclo de canal amplo de alta e se tornar uma lateralidade aqui, testando esse ponto de inflexão e virando uma lateralidade aqui, assim, se tornando uma lateralidade desse tamanho aqui. Se testar esse ponto aqui de inflexão, podendo ficar mais lateral ao preço e terminando essa tendência de baixa. Então aqui esses foram os ciclos do dia e os melhores trades de acordo com cada ciclo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, pessoal. Valeu. Até mais.